Vamos fazer uma oração. Meu Deus, meu Pai, Tu, Senhor, que está próximo de nós, ó Deus. Nós te damos graças pela Tua palavra, meu Pai, que foi lançada em nossas vidas. Assim como os pais que se comunicam com os seus filhos para os fazer crescer, para os ensinar, para que se desenvolvam, Tu ages assim para conosco, Pai, para nos elevar até a Ti, para que possamos parecer mais contigo. Nós te pedimos, prepara os nossos corações e os nossos espíritos como uma terra boa para acolher a Tua palavra, para que ela germine e dê fruto em nossas vidas. Deus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o título que eu dei a essa mensagem é O Terreno dos Corações Humanos. O terreno dos corações humanos. A perspectiva que Cristo nos ensina não é sobre a semente nesse momento. Ele ensina de tudo, mas dá uma ênfase nos terrenos. Então vamos falar sobre os terrenos dos corações humanos. Cristo, ele sai de sua casa, ele sai de casa. O texto diz que ele vai até a praia e senta-se ali à beira da praia. E ali, de frente para o mar, perto do mar, a multidão se aproxima, vê, reconhece Cristo sentado ali na beira da praia e se aproxima dele. Só que a multidão vai crescendo, uma grande multidão. E ele vê a oportunidade de falar das coisas do reino de Deus àquela multidão. Então havia um barco próximo. Como a multidão era grande, ele entra dentro do barco e de dentro do barco ele pode falar à multidão que está à sua frente. E nós estamos nas parábolas do reino. Mateus, nesses trechos, ele traz várias parábolas de Jesus, porque foi um dos métodos que Jesus quis para nos ensinar, de maneira mais simples possível, de forma que aqueles que rejeitassem uma coisa tão simples, rejeitariam a palavra de Deus em sua forma mais singela. Então ele começa dizendo que o semeador saiu a semear. Primeira coisa, quem é o semeador? Jesus Cristo. E ali ele joga a semente, e só para que nós tenhamos conhecimento um pouquinho da prática de semeadura do Oriente da época, primeiro eles jogavam as sementes, depois eles aravam a terra. Isso foi evoluindo ao longo da história, claro, com técnicas diferentes de plantio. Mas o semeador primeiro ele jogava, depois ele arava a terra. Então ele diz que o semeador, entre os campos, imagine você um campo aqui à direita e um campo à esquerda. Então ele vai jogando. Algumas daquelas sementes caem à beira do caminho. Entre os campos existe um caminho. Se você já andou naqueles caminhos no meio da floresta, no meio da roça, no meio das fazendas, o chão de terra fica batido, não é assim? Ali passam pessoas, passam animais, passam carroças e o chão fica duro. Então a semente, um pouco daquela semente caiu naquele chão duro. Cristo explicando sobre esse momento, ele diz que a semente que cai à beira do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não a entende. Para esclarecer, este não entende é aquela pessoa que não quer entender. Não é aquele que procura entender e não consegue. É aquele que ouve, mas não quer entender.
Assim como alguém fala para você, olha, não coma isso, que vai te fazer mal. Aí você, tá bom. Você não quer entender, né? Então é isso que acontece aqui. A semente é jogada, cai na terra, na beira do caminho, aquele chão duro. Então, na região onde Cristo está fazendo esses ensinamentos, haviam muitas cavernas e havia ali pássaros. E no momento da semeadura, muitos pássaros ficavam atentos, porque algumas daquelas sementes que ficavam ali mais expostas, os pássaros vinham e apanhavam. E Cristo está dizendo, a semente que é lançada é a palavra que cai naquele coração duro, que não aceita a palavra de Deus, e então vem o maligno e aquilo que foi lançado ele tira. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Beira do caminho então significa coração duro. O verso 15, Cristo fala assim, porque o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam e seus ouvidos para não ouvirem, nem seu coração para compreender, para que não se convertam e eu os sare. Isso está um pouquinho na frente no verso 15. Ele mesmo, a própria parábola, o próprio texto, Mateus, ele fala, expõe e ele mesmo explica o que está acontecendo. Então é um coração duro. Naquela época, a concepção de pensamento era dada ao coração. Quando o texto, a Bíblia fala coração duro, ele está querendo dizer cabeça dura. Fulano de tal é cabeça dura, eu já falei com ele, mas ele não quer aprender. Cabeça dura, não quer aceitar, está fechado para o ensinamento de Cristo. Coração duro me faz lembrar do coração de Faraó. Deus envia o profeta e fala, deixa o povo celebrar no deserto, e ele fala, não, ninguém vai celebrar. E há sinais e mais sinais, e ele diz, ninguém vai celebrar. Coração duro, fechado. Então em Mateus, nós estamos refletindo no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 9 até o capítulo 11, nós chamamos do discurso da missão. Capítulo 9 ao capítulo 11. Nós estamos no 13. Do capítulo 9 ao 11 é o discurso da missão. Então Cristo fala, olha, vocês vão, não levem isso, de graça recebei, de graça dai, e ele vai ensinando como fazer. E aí vai, envia, depois eles voltam, 70, dando glória a Deus, Senhor, muita coisa aconteceu. Esse é o discurso da missão, e Cristo vai ensinando até o 11. Então, quando nós chegamos no capítulo 11, nós vemos Cristo, nós vemos que houve muita rejeição. Os apóstolos realmente foram para pregar. Muitas coisas Deus fez, mas muitos rejeitaram. Muitos estavam com o coração fechado. E aí ele diz no verso 11, capítulo 11, verso 20, ele diz assim, que esse texto é bem famoso. Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de milagres, por terem recusado se arrepender. Verso 21, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo eles teriam se arrependido com cinza e pano de saco. Então muitas cidades, Corazim, ele fala de Tiro e Sidom, cidades ímpias. Ele fala Corazim, Betsaida, Cafarnaum, eles rejeitaram. Os líderes judeus rejeitaram. Falaram, não, você está fazendo isso no dia de sábado? Não pode, você é um impuro, você é um pecador. Então existe muita resistência. Queridos, não é de hoje que o ser humano fecha o coração para a palavra de Deus. No Salmo de número 95, esse Salmo, eu costumo orar ele pela manhã, nós chamamos de invitatório, que ele é um convite. Então todas as manhãs ele abre as orações, e ele faz um convite, chamando as pessoas, vamos adorar a Deus, vamos louvar, vamos glorificar a Deus. E no meio deste Salmo,
No verso 8 diz assim: quem dera ouviste hoje a voz, não endureçais os vossos corações como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem vistos as minhas obras. Então não é de hoje que o homem fecha o coração para Deus. Existe em muitas pessoas uma indisposição, uma rejeição à palavra de Deus. Quando eles ouvem a proposta de Cristo, eles se fecham. Eu mesmo já fui testemunha disso, de levar a palavra para alguém à beira da morte e aquela pessoa fechar o rosto e dizer para mim: eu não quero saber disso, eu não quero saber desta palavra, saia daqui. Muitas pessoas se fecham para a palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus, mas eu quero dizer para você: você é obra de Deus, você é criatura de Deus, você foi feito do pó da terra, então você é terra de Deus, terreno de Deus, para que a semente, a proposta dos céus, quando vem até você, você aceite ela, porque Deus quer fazer de você um homem e uma mulher melhor. Nós precisamos aceitar aquilo que o nosso Criador tem para nós, e assim nós vamos melhorando a cada dia, sendo um terreno produtivo. Mas muitas pessoas se fecham para a palavra de Deus, se fecham para a vida. Jamais se feche para a palavra de Deus. Queridos e queridas, como nós temos acolhido a palavra de Deus? No nosso dia a dia, nos nossos afazeres, como nós temos acolhido a palavra de Deus? Será que nós estamos dispostos a mudar algum comportamento? A semente que cai em terreno duro me faz pensar em pessoas insensíveis, egoístas que só pensam nelas, pessoas orgulhosas, que não há lugar para as palavras de Jesus e para os valores do reino de Deus. Muitos homens e mulheres hoje vivem assim, fechados para a palavra de Deus. Não estão preocupados e não se voltam para aquilo que Deus tem para fazer. Será que em algum momento da nossa vida nós estamos assim, orgulhosos? Dizendo: eu não vou fazer o que esta palavra está me propondo, eu vou fazer o que eu quero. Será que em algum momento da minha vida eu fecho o meu coração para a palavra de Deus? Cristo então continua a contar a parábola, e ele diz que o semeador joga a semente e parte daquela semente cai no terreno rochoso. Esse terreno, ele tem um pouco de terra, mas ele é coberto de rochas em volta e do lado, então tem um pouquinho de terra, e quando a semente cai ali, rapidamente a terra está fofa, porque não tem muita terra, então rapidamente ela brota. Mas como a raiz chega na rocha, vem o sol, quando o sol bate, queima, e ela não produz e morre. Cristo, explicando isso, diz que essa semente que cai na rocha, na terra rochosa, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e se alegram, aceitam a palavra, dizem: olha, é palavra de salvação. Mas quando vem a luta, quando vem a perseguição, quando vem o sofrimento, quando vem as injustiças, as perdas, as traições, ele desfanece, não é isso? Ele desanima, ele se entristece e morre. Queridos, eu lembro que um pastor meu, ele falava que existiam alguns crentes, eu não sei se você já ouviu essa expressão, que são como fogo de palha. Já ouviu essa expressão? Aí falou: meu irmão, tem crente que é fogo de palha. Ele ouve a palavra, meu irmão, ele quer fazer tudo, ele quer cantar, ele quer pregar, ele quer orar, ele evangeliza, faz tudo. Um mês depois está desviado. Ele não aguenta a luta, quando a pessoa se propõe, aceita, vem as lutas, vem as perseguições, não é assim? E a pessoa morreu. Queima de uma vez e depois desanima. Queridos, não podemos permitir que as angústias, os sofrimentos, as perseguições
Eu ouvi uma mensagem aqui, uma mensagem lá no Reconciliador do irmão Mateus, falando: pare de sofrer. O nome da mensagem: não sofras mais. Já ouviu isso aí? Aí ele ensinou: não é bem isso, irmão, calma, não é bem assim, que não é isso que a palavra está dizendo. O nosso irmão também Rafael falou, né, domingo passado: pare de sofrer. Meu irmão, muito pelo contrário, o Evangelho não nos ensina isso. No mundo, diz o nosso mestre, Deus, no mundo vocês terão aflições. Tenha bom ânimo, tenha ânimo. Não deixe o espírito, né, não deixe se abater por isso. Ânimo é essa coisa que deixa você sempre de pé, né? O corpo está assim, morto, aí vem o Espírito de Deus, e aí o homem toma vida, não é assim? Com Adão, é o ânimo. Não deixe, vocês terão perseguições e lutas. Lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurado, grande é o vosso galardão no céu. Então para com esse negócio, irmão, pare de sofrer, isso não existe. Então nós teremos sofrimentos, nós teremos perseguições, decepções com muitas pessoas, traições, não foi assim que aconteceu com Cristo? Perdas na nossa vida, lutas na nossa vida, tempestades, crises na nossa vida, isso vai acontecer. Mas de forma alguma desanime. Pense sempre que Cristo está com você, você está no barco e Cristo está com você. Deus está com você a cada passo. Está doendo, está sofrendo, mas Cristo está do teu lado, dizendo: eu estou contigo aqui. Certa vez eu ouvi uma cena, que eu nunca vou esquecer dessa cena. 2 senhores, lá numa organização dos pracinhas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Todos eles estão com mais de 90 anos. Então um deles estava ali e a gente estava conversando, e eu estava conversando com ele. Quase 100 anos, irmãos. Ele foi tenente do exército no momento da Segunda Guerra. E tinha um outro amigo dele, do lado dele, numa cadeira de roda, muito doente, muito debilitado. E aí a gente estava conversando, e aí o amigo dele falou bem assim: rapaz, eu estou sentindo tanta dor. Aí ele botou a mão no ombro dele e falou bem assim: eu estou aqui com você. Eu senti aquele companheirismo, aquela amizade. Olha, eu estou aqui com você. O que você está precisando? E aí já chamou alguém para ajudá-lo. Cristo é a mesma coisa conosco, ele está ali do nosso lado, está doendo, mas ele está ali de mão dada com você. Eu vou sentir a dor com você. Paulo fala que nós sentimos, nós participamos das dores de Cristo, não é assim? Assim é a nossa vida. Então não pense que muitas pessoas pensam: eu vou aceitar Jesus, vou parar de sofrer. Isso não acontece, isso não é verdade. Muitas vezes a luta até aumenta um pouco, porque o mundo vai se opor a nós, vai se opor à palavra da verdade. Paulo, o apóstolo dos gentios, diz assim, 2 Coríntios 4,17, que a nossa leve e momentânea tribulação, veja bem, pense nessa dor, na dor que você sentiu. Paulo fala: nossa leve e momentânea. Paulo está de brincadeira comigo, né? Leve e momentânea tribulação não se compara com o eterno peso de glória. Então, a maior luta que você possa passar, irmão, muitas vezes nós vemos lutas, pessoas passando coisas que eu digo assim: eu não suportaria um negócio desse, eu não suportaria. Mas essa maior dor não se compara com o que você terá na glória, na presença de Deus. Não se compara. Isso aqui um dia vai ter um fim, um dia vai acabar, tem um final, mas lá é glória eternamente, por toda a eternidade. A matéria que você tem, ela fenece, ela um dia vai se acabar, mas a alma que está dentro de você é por toda a eternidade, na presença de Deus. Então esta semente que
cai em terra rochosa nos faz pensar em pessoas que até recebem a palavra de Deus, até acolhem a palavra de Deus, mas vêm as frustrações, vêm as angústias, vêm os sofrimentos, vêm as perseguições. Isso é a realidade de tantas pessoas que diante dessas coisas começam a desanimar, começam a deixar a palavra que está no coração cair e desanimar, e assim abandonam. A palavra de Deus tem que ser para mim uma realidade que eu levo a sério, algo que eu jamais abandono, jamais posso abandonar. E Cristo continua, outra ainda, caiu entre espinhos. E veja bem, essa que cai entre espinhos, os espinhos crescem e sufocam a semente. E Cristo explicando diz que essas pessoas, a semente que cai entre espinhos, são pessoas que aceitaram de bom grado a palavra de Deus também, aceitaram. Estão até na presença de Deus, mas os cuidados dessa vida, a riqueza, a busca da riqueza, dos bens materiais, sufocam a palavra. Irmãos, são pessoas, essa semente que cai entre espinhos, são as pessoas que dão mais importância ao material do que às verdades eternas de Deus. Eu me lembro, a gente lembra das concepções materialistas, não é assim? Muita gente diz, não, uma vez eu preguei para uma pessoa e a pessoa disse assim para mim, esse negócio dá dinheiro? Dá dinheiro? Falei, não, então não quero. Pronto, esse é o materialista. E é interessante que muitas pessoas hoje estão no Evangelho, estão na igreja, por quê? Porque Deus pode me fazer rico. Deus pode me fazer uma pessoa muito bem sucedida. Deus pode me fazer que eu tenha fama. Deus pode fazer que eu seja bem sucedido na minha vida. Então, na verdade, não adoram a Deus, adoram a riqueza, a fama, o sucesso, e colocam Deus no altar, sacrificam até Deus, porque se não der certo, ele abandona Deus. Isso tem acontecido bastante. Querido, jamais escolha rejeitar a Deus e os seus valores para buscar o dinheiro. As coisas que nós temos, aquilo que você adquiriu através do seu trabalho, isso é justo, isso é correto. Os seus dons que você utiliza para adquirir o dinheiro, para fazer as trocas daquilo que você precisa, foi um dom que Deus te deu. Você está trabalhando para Deus no mundo. Qual é o seu dom? Talvez seja um engenheiro, e ali ele pega um espaço e transforma aquele ambiente num ambiente melhor. Olha aqui o que foi construído para cultuar o Senhor, um prédio para as pessoas morarem, uma casa. Os seus dons, as pessoas pensam, não, eu só trabalho para ganhar dinheiro. Não, você trabalha, nós acreditamos que trabalhamos para melhorar o mundo, para fazer dele um mundo, um local melhor. Não importa o que você faz, eu vou varrer esse pedaço aqui da rua, eu trabalho no sistema de limpeza pública, então eu vou varrer aqui, esse pedaço da rua. Você vai tornar aquele local um local melhor, limpo, e em troca disso você ganha ali o seu rendimento. Agora, outra coisa é você sacrificar pessoas, a sua família e até mesmo a sua vida no altar do dinheiro. E é dessa pessoa que Cristo está falando, daquela que tem a palavra, até segue os ensinamentos de Cristo, mas ele faz isso só porque quer dinheiro, só porque ele quer ser bem-sucedido, só porque ele quer ser famoso. E se por um acaso isso não acontecer, logo ele desanima e desiste. Queridos, nós temos permitido que os cuidados materiais sufoquem a palavra de Deus em nós? Será que eu estou tão preocupado com os bens materiais que eu deixo Deus de lado? Essa é uma pergunta que essa parábola nos faz. Será
que eu tenho dado mais importância às coisas materiais ou à palavra de Deus? Devemos dar mais importância ao Evangelho, deixar interesses e valores de lado. Os materialistas dizem, o que existe é somente a matéria. Não, queridos, está errado. Nem a matéria a gente consegue definir direito. As ondas que vão levar essa mensagem às pessoas é matéria? As ondas de rádio, a energia eletromagnética é matéria? Nem definir matéria as pessoas não sabem direito. O pensamento que você está tendo agora na sua mente é matéria? Existe muita coisa além da matéria. E eu digo para você, existe uma alma dentro de você, eterna. Então jamais troque a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para te ensinar, por nada dessa terra, por nada desta terra. E agora a última coisa que Cristo nos ensina: outra parte finalmente caiu em boa terra e produziu 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Essa é a pessoa que ouve a palavra de Deus, acolhe, deixa ela germinar no coração, entende, procura entender e então dá fruto, dá muito fruto. São as pessoas que receberam os ensinamentos de Cristo e agora expressam ele às pessoas, e agora expressam e agora levam este ensinamento e praticam este ensinamento. Esta é a boa terra. Os discípulos, primeiramente, eles não entenderam, não é assim? Eles ouviram, mas depois perguntaram: Cristo, o que significa aquilo que você falou? Eles foram atrás para saber. Os que não queriam entender, ouviram, entrou por aqui, sai por aqui. Palavras bonitas, não me interessa mais. Mas a boa terra não, ele quer saber o que está acontecendo. Ele ouve, ele está ouvindo essa palavra. Então aconselho a vocês, na semana, leiam a parábola do semeador. Leiam a parábola do semeador. Aproveite este ano, nós estamos refletindo sobre Mateus, e leia o Evangelho de Mateus. E acolha a palavra de Deus em seu coração. Acolha a palavra de Deus em sua mente. Devemos escutar as parábolas, os ensinamentos e acolhê-los em nosso íntimo e entender qual é a proposta de Deus para nós. Isso vai fazer você uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, e te dará salvação e vida eterna. Irmãos, então é uma má ideia impedir que esta palavra entre. Não acolher esta palavra é uma má ideia. É algo que fará você uma terra infrutífera, um verdadeiro deserto. Mas nós queremos ser uma boa terra, né? Para que nós possamos frutificar 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos fazer uma oração neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, Senhor, que nós possamos acolher a Tua palavra em todos os momentos da nossa vida e sermos pessoas que frutificam 30 vezes mais, 60 e 100 vezes mais. Senhor, que nós possamos acolher a Tua palavra e sermos frutíferos para a glória do Teu nome. Amém.